Eu sou o Fernando e, junto do Avelar, do Caio e da Selene, nós vamos apresentar sobre o Constrained Pit Limit Problem, o CPIT. E o que é o CPIT? O CPIT é o planejamento e sequenciamento de lavra em uma cava de céu aberto. O objetivo dele é maximizar o valor econômico do projeto ao longo de vários anos, com a decisão de quais blocos lavrar, quando lavrar e para onde enviar. Então, se um bloco ele tem valor, ele vai da mina para a usina, e se ele não tem valor, ele vai da mina para a pilha estéreo. As restrições centrais são de precedência geotécnica para garantir a estabilidade da cava e capacidades, tanto de extração quanto de processamento. Nessa versão do problema, nós simplificamos e retiramos a restrição de capacidade de extração. A métrica principal que a gente visa aumentar é o VPL, que é o valor presente líquido, que vai sendo descontado com o tempo. E qual que é a importância? O CPIT ele tem um grande impacto econômico porque diferenças significativas de VPLs são conquistadas com pequenos ajustes no sequenciamento, garantindo segurança, que se respeitando as precedências evitam taludes instáveis e acidentes. A questão operacional, que é o cumprimento de metas anuais de produção de blend. E a questão de estabilidade, que se otimiza o uso de recurso e reduz desperdícios. A modelagem matemática é dada por essa equação, que visamos maximizar o valor do bloco multiplicado pelo seu destino. Então, se ele vai ser processado, ele é 1, se não, ele é 0. Descontado com a taxa de juros I pelo tempo T. E xbt é uma variável binária em que ela é 1 se o bloco B vai ser processado no ano T. Então, as restrições são a restrição de domínio da variável xbt, a questão de a massa do bloco vezes o destino vezes se ele vai ser processado no ano T ou não, tem que ser menor que C, que é a capacidade de usina. E essa equação é basicamente a equação de respeito de precedência. Então eu tenho essa imagem aqui para facilitar em que o bloco 10 só vai poder ser extraído depois que todos os 9 blocos acima dele foram extraídos previamente. Então essa seção fala que todos os blocos, para um bloco poder ser extraído, todos os 9 blocos acima dele também já devem ter sido retirados. Os dados que nós utilizaremos são dados fornecidos pela Universidade Adolfo Ibáñez, pelo Minelib, que é o KD Dataset, que é o depósito de cobre do Arizona, e o Marvin Dataset, que são dados sintéticos, mas são muito utilizados no meio acadêmico. Nesse trabalho, nós desenvolvemos e comparamos duas heurísticas diferentes para a resolução do problema. A heurística Toposort, que utilizamos como baseline, e o GRASP. O Toposort é um método que busca usar a relaxação LP do problema não apenas para obter o limite superior, mas como guia para encontrar boas soluções factíveis. A heurística funciona da seguinte forma. Passo 1. As variáveis binárias são relaxadas para um intervalo contínuo entre 0 e 1, e a LP é resolvida. São obtidos valores fracionários para cada bloco em cada período. Esses valores não são considerados uma solução final, mas são interpretados como uma propensão ótima, isso é, um bloco com valor fracionário alto na LP é indicado como tendo forte atratividade econômica para ser lavrado naquele período. Os valores fracionários passam então a ser usados como guia de prioridade. Passo 2. Uma ordenação topológica modificada é aplicada. Em cada período, apenas os blocos elegíveis, ou seja, aqueles cujos predecessores já foram lavrados, são considerados. Entre esses blocos elegíveis, a ordenação é conduzida com base nos valores fracionários da LP. Passo 3. O processo é repetido para todos os períodos. A cada período, a lista de elegíveis é atualizada conforme os blocos são lavrados, e a ordenação guiada pela LP é novamente aplicada para que os blocos do período seguinte sejam escolhidos. Dessa forma, é construída uma sequência multiperíodo factível que respeita as precedências e os limites da capacidade. Passo 4. Após o cronograma ser construído, um ajuste local opcional pode ser aplicado. Pequenas trocas entre blocos de períodos adjacentes, desde que a factibilidade seja preservada. Esses ajustes são realizados com o objetivo de obter ganhos incrementais no valor presente líquido. Nós escolhemos essa heurística como baseline porque ela gera soluções boas de forma rápida e determinística. É reprodutível, fácil de interpretar e fornece um piso de desempenho claro para comparar heurísticas estocásticas ou meta-heurísticas mais complexas.
Para comparar com a baseline, nós escolhemos o GRASP, que é uma meta heurística que combina construção gulosa com aleatorização controlada. Diferente dos métodos determinísticos, ele executa múltiplas construções independentes, explorando diferentes regiões do espaço de soluções. Em cada iteração, uma solução completa é construída do zero. O GRASP funciona em duas fases principais. A primeira fase é a construção gulosa aleatorizada. Nela, a cada passo, identificam os blocos candidatos, que são aqueles cujos predecessores já foram minerados e as restrições são satisfeitas. Em seguida, calcula-se um score. Para o minério, usamos o valor por tonelada, o VPL, e para o estéreo, o potencial de destravar um bloco de alto valor. Ao invés de sempre escolher o melhor bloco, formamos uma lista restrita de candidatos com os blocos de melhor score e escolhemos aleatoriamente um deles. O parâmetro alfa controla o grau de aleatorização, permitindo equilibrar qualidade e diversificação. A segunda fase é a busca local. Nessa etapa, tentamos melhorar a solução fazendo pequenas alterações, como trocas de posição entre blocos ou ajuste na ordem deles, sempre verificando se as precedências continuam válidas. Se a mudança aumenta o VPL, então ela é aceita. O processo se repete até não haver mais melhorias possíveis, indicando um ótimo local. Ao final de cada iteração, o algoritmo compara o VPL obtido com o melhor VPL encontrado até então. Se a nova solução for superior, ela passa a ser a melhor solução global, e o melhor pitch é escolhido entre todos. O GRASP sempre gera soluções factíveis, porque constrói respeitando precedências. Além disso, é simples, não precisa de operadores complexos e explora bem o espaço de soluções. Nós consideramos usar um algoritmo genético, mas o GRASP se mostrou mais simples e eficiente em tempo, memória e complexidade de parâmetros. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os resultados que a gente alcançou e os experimentos que a gente fez. A gente testou os dois algoritmos, né, usando os seguintes parâmetros. Primeiro, definindo a duração do problema de 9 anos e fixando o alfa em 0,25. A gente depois vai fazer um teste com um alfa um pouco maior, 0,75, um alfa um pouco menor, 0,125 e uma mudança no número de anos, que vai passar para 15 anos. A gente pode observar aqui nesse caso base que o baseline ele performa melhor do que o GRASP. A gente tem um gap maior no GRASP, um tempo total de execução maior, uma escalabilidade maior, que são todos ruins, né? Quanto maior, pior. E a gente tem um VPL menor. Então, em todas essas métricas, o Topological Sort foi melhor. Quando a gente aumenta o valor de alfa, a gente tem uma solução ainda pior, tanto em VPL quanto no tamanho do gap. Então o gap aumenta e o VPL diminui. Mostrando de novo que o Topological Sort é melhor do que o GRASP, ainda que a gente aumente o alpha. Isso acontece porque o alpha é o parâmetro do GRASP que controla o quanto que o algoritmo vai explorar o espaço de busca, né? Então ele aumenta a aleatoriedade do algoritmo, então ele explora mais soluções. Isso pode fazer com que o algoritmo perca uma solução boa, né? Ele se perca numa solução pior. Quando a gente olha agora para um alfa menor, a gente tem uma solução pior ainda do que o alfa de 0,25, mas melhor do que a do alfa 0,75 e tanto em VPL quanto em gap. Então o VPL é um pouco menor do que o do 0,25, mas ele é maior do que o 0,75. E o gap é maior, mesma coisa, mesmo cenário, né? Então a gente tem uma solução um pouco mais estável, ela não muda tanto por conta do valor do alfa, mas ainda assim ela não é tão boa quanto a de 0,25. Se a gente aumenta agora o número de anos, a gente vai perceber que a gente tem uma solução melhor do que os dos 9 anos, tanto em VPL quanto em Gap. Mas ela ainda assim é pior do que o Topological Sort, né, que é o nosso baseline. Mas a solução é melhor do que os parâmetros iniciais que a gente utilizou de 9 anos, porque provavelmente ao fim dos 9 anos a gente ainda tinha valor a ser extraído da mina, né? E isso a gente pode perceber que esgota nesse período de 15 anos pelo tempo total de execução, que foi um pouco menor do que
um dos casos anteriores, né? Isso acontece porque a partir do ano 11, a gente extraiu de fato todo o valor naquela cova. Então ele passa os anos 12, 13, 14 e 15 direto. Ele não procura quais blocos extrair, justamente porque já não tem bloco nenhum para extrair. Então, resumindo, a gente pode perceber que para esse cenário testado, o Grasp ele é pior do que o Baseline, né? E isso acontece porque a aleatoriedade que ele introduz nesse cenário em questão explora minhas soluções, só que ele piora a solução, a melhor solução encontrada. E o nosso baseline supera o Grasp em todas as métricas que a gente utilizou, tanto no VPL, quanto no gap, quanto no tempo de execução, quanto na escalabilidade. Mas o Grasp tem uma vantagem em relação ao Topological Sort, que é caso a gente precise comparar cenários, então caso a gente precise de soluções alternativas. Nesse caso, o Grasp ele pode ser uma boa opção porque ele explora mais soluções e ele tem mais soluções na última iteração dele.